O destino de Eskel na segunda temporada de The Witcher deixou muita gente revoltada. A personalidade dele também não condizia muito com o Eskel que a gente conhece dos livros e dos jogos. Então muita gente estranhou um pouco este personagem e o desfecho dele, inclusive. Mas nós temos a solução perfeita para ele voltar do jeito que todo mundo está acostumado a vê-lo, tanto nos livros quanto nos jogos. E é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje, mas eu tenho que avisar antes da vinheta, antes de tudo, que se você não assistiu a segunda temporada de The Witcher, assiste primeiro, vê o que acontece com o Eskel lá, depois volta pra cá pra ver esse vídeo. E aí, seus geeks, tudo certo? Eu sou o Marcos Veloso e o vídeo de hoje é uma teoria sobre como o Eskel vai voltar em The Witcher. Não, ele não morreu, nós fomos enganados, então calma. Tudo vai se resolver. Antes de eu começar essa teoria maravilhosa, a solução perfeita para resolver todo esse problema, eu quero pedir para vocês se inscreverem no nosso canal, curtirem esse vídeo aqui e comentarem depois da teoria o que vocês acharam dessa solução. Então comentem aqui depois que eu falar tudo, começando com o motivo da morte do Eskel, o peso da morte do Eskel e depois a gente passa para a teoria. O Eskel, para quem não sabe, é como um irmão pro Geralt. Todos os bruxos de Kaer Morhen são família, né? O Vesemir é o pai deles ali e todos os outros são irmãos, mas o Eskel e o Geralt, eles são muito unidos. O Eskel, ele tem um papel importante na história de The Witcher, tanto nos livros quanto nos jogos. E se os jogos passam depois dos livros e a série acompanha os livros, o Eskel não poderia morrer na série. Porém, no episódio em que ele morre, né, isso tem um peso muito grande para a história, porque depois, no futuro da série, acontece exatamente a mesma situação com a Ciri, até pior, porque ela mata muitos bruxos ali quando ela está possuída. Os dois estavam possuídos, os dois eram família para o Geralt, só que no Eskel ele mata o Eskel, né, para proteger os demais, e na Ciri ele não mata, a Ciri não deixa ninguém matar, porque ele vê a Ciri como mais importante do que todos os outros, né? Ele reconhece que ela tem toda essa importância e ainda ela é como uma filha para ele, tanto que nem a Yennefer pode se meter com a Ciri, que até ela o Geralt ameaça. Então a gente percebe que a Ciri tem essa importância, que o Geralt enxerga que a Ciri ainda tem muito mais a oferecer para o mundo, não só para ele, e que o objetivo dele, o destino dele é de protegê-la ante todas as coisas e situações, e essa é uma situação extrema. Ela estava possuída, matando todos os bruxos, invocando monstros que matavam mais e mais bruxos, o Vesemir desesperado vendo todos os filhos dele morrendo, querendo matar ela com muito ódio, muita raiva, e o Geralt não deixando. E o Vesemir ficando ainda mais puto, porque quando era o Eskel, o Geralt não pensou duas vezes em matar. Então, a morte do Eskel, ela tem todo esse peso. Agora vamos falar dos motivos da teoria aqui, de como o Eskel tá vivo, e isso também tem ligação de como ele morreu e tudo mais. Pra quem não se lembra, né, o Eskel, ele aparece, ele chega ali em Kaer Morhen depois do Geralt com um pedaço de um Lesh, que é uma criatura, uma árvore, né, humanoide aí, bastante poderosa e bastante ameaçadora. E ele chega lá em Kaer Morhen se vangloriando da batalha, falou que estava lutando por 4 horas contra essa criatura, e aí que vem o primeiro indício de que ele não é de fato o Eskel, mas sim um doppelganger, exatamente aquelas criaturas que conseguem assumir visual e mentalidade de outras pessoas. Então, como a gente viu na primeira temporada com o Mjolnir lá, um doppelganger, quando ele assume a face, né, a aparência de outra pessoa, ele também pega todas as memórias dessa pessoa. Então ele sabe tudo que a pessoa sabe e ele consegue dessa forma se virar e se proteger. Tem que reforçar aqui que os doppelgangers, eles não são em sua maioria vilões, mas nós vimos na série aí que o Cahir achou na primeira temporada um doppelganger que sim é um vilão. Então existem doppelgangers ruins, mas em sua grande maioria eles só se transformam para se proteger, para poder sobreviver, né? Porque ainda tem muito preconceito dos humanos com qualquer tipo de inumano, e o doppelganger não seria diferente. Tá bom? Mas a gente já sabe que existem sim doppelgangers vilões, e sabemos que aquele da primeira temporada conseguiu fugir do Cahir, ou seja, pode até ser o mesmo doppelganger aqui nessa situação. Então vamos voltar aí para a pista. A primeira pista da teoria é que quando o Eskel chega com a cabeça do Lesh lá e fala que ficou 4 horas lutando, o Vesemir e o Geralt estranham. E o Vesemir solta: Fire through the heart is the only thing that puts one down. 6 hours in, that didn't occur to you? E o Eskel desconversa e fica por isso mesmo. Mas, naquele tom, o Vesemir mostra que isso é uma coisa, conhecimento básico de um bruxo,
né? E o Eskel, como um dos bruxos mais fortes e mais experientes ali, deveria saber isso de cor e salteado. Esse Eskel não sabia. Ele desconversa, o Vesemir deixa pra lá porque ele estava muito feliz em ver seus filhos ali, mas ele certamente deveria ter ido a fundo nessa questão. Não foi, esse é o primeiro indício. O segundo indício que nós temos de que esse é um falso Eskel, né? O Eskel morto é um falso Eskel, é que ele chega muito hostil com a Ciri. E pra quem conhece o Eskel sabe que ele não é hostil, ele tá mais pra um diplomata ali, até mais calmo que o próprio Coen, que é muito calmo, né? O hostil ali seria o Lambert, mas esse Eskel tá hostil, tá bravo, tá irritado. Tudo bem que ele tá meio com febre porque ele tava infectado e não sabia, mas ele tá nervoso. E a gente lembra que o Doppelganger da primeira temporada, ele era extremamente estressadinho, né? Quando o Mjolnir, ele está com a Ciri, ele mesmo, de verdade, ele é super calmo, ele é como um tio pra ela, um avô, cuida muito bem dela, mas quando era o Doppelganger, ele se irrita muito fácil, ele se irrita com as perguntas da Ciri e tudo mais. Então, realmente pode ser o mesmo Doppelganger, o estressadinho que a gente conheceu na primeira temporada. Nós temos aí dois indícios, a personalidade diferente e ele não saber uma coisa de conhecimento básico dos bruxos. Aí você está se perguntando, mas você não falou que ele pega as memórias da pessoa que ele rouba a aparência? Sim, ele pega as memórias, mas algumas memórias são profundas e ele não acessa. Ele acessa as memórias básicas ali para ele conseguir se disfarçar, as que ele acha que são importantes, né? Então esse é um conhecimento aí que o bruxo sabe de cor e salteado, não é uma parada que ele tá pensando toda hora. Como o Lash é uma criatura também muito rara de se encontrar, não é uma coisa que os bruxos sempre ficam pensando. Se você eventualmente encontrar com o Lash, você saberá disso, ele não sabia, do mesmo jeito que na primeira temporada o Doppelganger não sabia que o Mjolnir não gostava da cidade natal dele, e é nessa pergunta que a Ciri consegue descobrir que não era realmente a pessoa que ela achava que era. Did you miss the cold too? Yes, very much. Except you have arthritis. You hate the cold. And you always said Skellig was where you came from, but Citra was your home with us. I've had enough of you. So stop! Our name is not Mousesack. We killed Mousesack and took his disgusting form to find you. Um outro indício que nós temos é que o Eskel bêbado acaba brigando com o Geralt, mas ele é facilmente imobilizado pelo bruxo. A gente sabe que o Geralt é o mais foda de todos, que ele passou por mutações que os outros não passaram e por isso até ele tem os cabelos brancos. Mas se tem um ali que poderia dar um trabalhinho pro Geralt, também perderia, mas dar um trabalhinho, esse alguém é o Eskel, até bêbado. Ele não seria imobilizado dessa forma, ele daria um pouco mais de trabalho, perderia fácil porque ele estava bêbado, tá? E machucado, mas não dessa forma tão infantil. E aí nós temos mais uma coisa, quando o Doppelganger ele é morto, ele volta à aparência normal dele, a aparência de nascença dele ali, de Doppelganger acinzentado e tudo mais. Mas aqui por que não aconteceu? Porque o Doppelganger foi infectado pelo Lash. O Doppelganger se tornou um Lash quando estava com o rosto do Eskel. E aí naquele momento ele já não tem mais essa habilidade de voltar à forma dele, porque o Lash tomou o corpo dele. O Lash se apossou de tudo e nasceu um novo Lash dali. Então a forma que estava é a forma que ficará, porque ali ele não era mais um Doppelganger, ele era um Lash no momento em que ele foi morto, por isso que ele não retorna à forma base dele. Boa parte dessa teoria eu achei lá de um usuário no Reddit, né? E agora essa parte aqui das motivações é mais uma coisa que eu acabei pensando depois de ler isso. Por que um Doppelganger estaria em Caermon a se meter com bruxos? Né? Os medalhões dos bruxos, eles tremem em magia, em criaturas fantásticas e criaturas que estão usando algum tipo de feitiçaria, né? Mas como tinha Lash ali, o Eskel estava possuído por isso, os bruxos podem ter achado que quando os medalhões tremeram seria por conta do Lash, mas também poderia ser por conta do Doppelganger. Então isso aí é uma coisa que dá para passar. Uma outra coisa que dá para passar é em relação ao colar do Eskel, né? Esse Doppelganger ele pode ter conseguido roubar o colar do Eskel. De alguma forma esse Doppelganger deu para roubar a aparência do Eskel e pegar esse colar, ou ele fez um colar igual, fez um colar parecido ali com o do Eskel para que esse colar fosse colocado ali, porque também é outra coisa. Os Doppelgangers eles assumem a forma inteira, né? Roupas e tudo. Então ele poderia assumir a forma do colar, só que isso tudo faz parte do corpo dele. Então o colar não dava para ser retirado, tipo um boneco que vem com a roupinha, sabe? Que não dá para se tirar a roupinha porque a roupinha é o boneco. É isso, o Doppelganger, então ele teria que ter feito um colar sim, e ter copiado o Eskel sem o colar, certo? Isso daí também são todas coisas que um
um doppelganger enviado para Kaer Morhen certamente tem fundos para conseguir isso, porque tem alguém por trás financiando. E se a gente lembra bem, o rei Emhyr, né, o pai da Ciri, ele tá querendo achar a filha, ele sabe que o Geralt tem essa garota como uma criança surpresa, então que o Geralt vai proteger a Ciri. Então o melhor lugar para você encontrar informações sobre o Geralt, ou para você encontrar o próprio Geralt, é em Kaer Morhen, porque se você não sabe onde o bruxo tá, o primeiro lugar que você procura é onde ficam todos os bruxos, Kaer Morhen. E para infiltrar alguém em Kaer Morhen, você precisa ser um bruxo, então o melhor jeito de fazer isso é com o doppelganger se passando por um bruxo. Entendido tudo isso, eu quero saber o que vocês acham e também quero preparar todo mundo aqui, caso essa teoria esteja certa, para um retorno triunfal do Eskel na terceira temporada, um momento onde o Geralt pode estar encurralado, onde a Ciri pode estar bem ameaçada, o Eskel de verdade aparece para salvar ela, porque se ela tá com o Geralt, ela tá com ele, né? E a gente não vai entender nada de primeiro momento e depois sim saberemos o que aconteceu, sabe? Explicar pra gente entender que aquele era um doppelganger e que o Eskel de verdade continua vivo, até porque ele é muito importante pra história que vamos ver daqui pra frente. O Henry Cavill deu entrevistas falando que a série vai ficar cada vez mais parecida com os livros. Essa segunda temporada deu uma fugida boa, mas a terceira deve retomar o caminho dos livros. Então, se vai ficar mais parecido com os livros, a gente precisa do Eskel aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, curte esse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações dos próximos e manda para os amigos que ficaram tristes quando o Eskel morreu. E eu espero ter trazido uma boa teoria para vocês. É isso, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.